Bom dia a todos, presidente, vice-presidente, relator, senhoras e senhores senadores. 320 dias. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Só de ontem para hoje é como se mais de 12 aviões comerciais grandes, lotados, tivessem caído no nosso território. Essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para mim, isso é intolerável e toda pessoa deve fazer o que estiver ao seu alcance para impedir essa hecatombe. Vejam, eu não pertenço ao mundo de vocês. Eu não sou um ser da política. Eu sou médica, infectologista, epidemiologista, técnica, leal aos meus pacientes e guiada pelo juramento médico que eu fiz. Sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em infectologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou filha de Minerva. Em um programa de mestrado com mais de 100 anos de história, eu fui a primeira pessoa do Brasil a receber a bolsa de estudos mais importante, da maior, mais antiga e mais bem ranqueada Escola de Saúde Pública dos Estados Unidos, quiçá do mundo, a Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, que vocês devem ter ouvido falar bastante durante essa pandemia. Sou consultora em saúde pública global para organizações internacionais, com foco em desenvolver soluções em preparo e resposta de sistemas de saúde regionais e nacionais contra ameaças infecciosas, especialmente em ambientes vulneráveis, com consequente adaptação permanente e fortalecimento dos seus sistemas de saúde. Utilizo os meus conhecimentos e a minha competência para, a partir das evidências científicas existentes, ajudar gestores a identificar e a superar gargalos na obtenção de melhores resultados no combate à pandemia. Atuar sob intensa pressão em ambientes heterogêneos e desafiadores é parte natural do meu trabalho. Quando fui convidada pelo ministro Marcelo Queiroga para uma conversa sobre o combate à pandemia, vim a Brasília para entender em que condições eu poderia ajudar a sua gestão e o meu país. Não tive medo, não vim com ideias pré-concebidas. O meu foco é sempre o resultado final, o bem para a população. E isso deve prevalecer acima de qualquer coisa. E o que o ministro me apresentou foi um projeto sólido, baseado em evidências, de superação desses obstáculos no contexto brasileiro e também a necessidade de alguém técnico e competente para conduzir esse trabalho. Uma secretaria técnica, um desejo antigo seu. A sua apresentação foi consonante aos meus valores, que claramente explicitei a ele. Aceitaria o convite para esta posição, conquanto me fossem garantidas a autonomia necessária e sempre fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. Vejam, eu pleiteei autonomia, não insubordinação ou anarquia. Entendo que essa secretaria faz parte de uma estrutura e deve se aproveitar dela, mas que para atingir seus objetivos precisaria ter a autonomia necessária para agir, no que fui prontamente respondida pelo ministro de forma afirmativa e concreta. O objetivo da secretaria me foi colocado, portanto, como sendo coordenar os esforços do governo federal relativos à pandemia, o que é extremamente necessário e louvável. Visa também auxiliar na interlocução com estados e municípios,
além de concatenar as sociedades científicas nacionais e internacionais no suporte aos esforços brasileiros no combate à Covid-19. Senhoras e senhores, ciência não tem lado. Ciência é bem ou mal feita. Ciência é ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir a população, priorizando a vida e a qualidade de vida, sempre como objetivo maior. Esta distância ou oposição entre populações e ciência não existe. A ciência deve ser incentivada, protegida e sempre sobreparar quaisquer disputas. A vivência de uma crise sanitária complexa e gigantesca como a atual exige uma resposta igualmente intrincada, multifatorial, interdependente. Cada uma das estratégias utilizadas deve ter um embasamento sólido, peso, importância. É impossível abrir mão do aprendizado propiciado por outros países e instituições na elaboração da nossa estratégia. Esta é uma corrida contra o tempo e uma pandemia, quase que por definição, nós estamos correndo atrás do vírus. Com esse aproveitamento, passamos de reativos a proativos, damos passos mais largos, ganhamos tempo e perdemos menos vidas. Precisamos aprender com a nossa experiência e também com a dos outros países. E aí, então, adaptarmos estas estratégias, essas condutas com melhores resultados ao nosso cenário socioeconômico, ao que nos é factível, real. Sim, cada país, cada estado, cada cidade, cada profissional de saúde, cada paciente tem autonomia para definir suas políticas de saúde em qualquer nível, individual e populacional. Mas é muito, muito perigoso que abramos mão deste intercâmbio e cedamos a uma mistura aflitiva, não exclusiva nossa, vejam bem, de falta de informação, desespero e arrogância. Pode ser letal. Cabe aos senhores aqui investigar o que bem entenderem e a justiça decidir sobre o que vocês levantarem aqui. A profissionais como eu, cabe continuar exercendo o nosso papel, a despeito de qualquer cortina de fumaça. Compreender o passado, analisar profundamente o presente e proativamente desenvolver ferramentas para que melhoremos e agilizemos a nossa resposta à pandemia. E, finalmente, mais do que isso, nos comunicarmos efetivamente com as pessoas sobre saúde pública. Pela primeira vez, esse tema invade a casa das pessoas diuturnamente e de forma acachapante, sem escapatória. É a primeira vez em que a ciência é feita globalmente, com esforços e resultados tão evidentes e sob tamanho escrutínio público. Em meio a tanta dor, esta é uma enorme oportunidade de crescimento da nossa educação e da nossa cidadania. Saúde pública é muito mais que hospitais ou médicos. Saúde pública é educação, é desenvolvimento científico, infraestrutura, economia, cultura, é atenção primária, é parceria com a comunidade, é multiplicação de liderança. A Covid-19, senhores e senhoras, é uma doença ardilosa, mas a pandemia é, acima de tudo, uma crise de confiança. Pelos nossos erros, todos perdemos a confiança do povo. É imperativo que deixemos o que não presta mais de lado e, unidos, busquemos uma solução para o que estamos vivendo. A cada dia que lutamos uns contra os outros, o vírus vence.
Senhoras e senhores, eu me recuso a ficar calada 1 minuto além destes 320 dias. Eu fiz e faço a minha parte, assim como muita gente decente nesse país. Gostaria muito que todos nós nos empenhássemos, daqui para frente, a despeito de inclinações pessoais, na luta contra este inimigo em comum. Contando com a civilidade de vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada.